Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos falar da importância do papel do contexto situacional no processo de comunicação. Primeiramente, vamos relembrar alguns conceitos sobre linguagem. A linguagem é um mecanismo de comunicação que pertence ao ser humano, ou seja, nenhum outro ser tem a capacidade de se comunicar como nós, seres humanos. Então, a linguagem pode ser compreendida como o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. Essa língua pode ser utilizada de forma escrita, de forma verbal, não verbal ou mista, como nós já mencionamos anteriormente. A linguagem do ponto de vista verbal utiliza a palavra como centro do processo comunicativo. A linguagem não verbal utiliza apenas imagens, figuras ou representações gráficas em geral. E a linguagem mista vai ser a junção dessas duas modalidades, linguagem verbal e não verbal. Sendo assim, a língua, que nós na frente nós vamos ver que a língua vai ser tratada como código linguístico, a língua necessita ser comum a todos os falantes de um determinado processo comunicativo. Então, a linguagem, ela não abrange apenas palavras escritas ou faladas, mas também gestos e imagens que necessitam ser contextualizados para que o processo comunicativo possa ocorrer com êxito. Sendo assim, o que é a enunciação? A enunciação, ela pode ser compreendida como algo que se quer comunicar, alguma coisa. Então, para que ela ocorra, é necessário que nós possamos observar os elementos que compõem o processo de comunicação. Aqui na imagem, no centro, o processo de comunicação e alguns elementos listados aqui para que esse processo ocorra, né? Primeiramente, nós temos o assunto, o código, que é a língua, chamada de código linguístico, os participantes desse processo, o ambiente espaço-temporal, onde esse discurso está ocorrendo, e o meio utilizado, que nós vamos chamar de canal. O que é enunciado? O enunciado, podemos dizer que é o nome dado ao que produzimos quando enunciamos, ou seja, quando sentimos a necessidade de expressar, de exprimir alguma coisa. O enunciado, dessa forma, ele é um produto de toda atividade discursiva, seja ela verbal ou não verbal. Então, através desse estudo da comunicação, chegamos ao ponto da intenção comunicativa. A intenção comunicativa, ela dá ênfase ao texto e nos mostra que não existe um texto que seja neutro. Então, nessa situação comunicativa, é interessante salientarmos que a situação ela interfere diretamente na produção do texto. O sujeito ele vai servir de mediador com as suas crenças, com a sua cultura, com suas ideias, recriando as situações comunicativas, e o mesmo objeto pode ser descrito por duas pessoas de forma diferente, né? A mente humana nos permite o quê? Absorver as características de um meio social. Então, nós somos resultado culturalmente desse meio social. Então, uma opinião, um fato, um assunto pode ser retratado de forma diferente por duas pessoas ou por mais pessoas. Então, chegamos aos elementos da comunicação. Aqui, como eu já mencionei, nós temos o canal, que é o caminho, a forma que a linguagem encontra de levar a comunicação até o receptor,
certo? Nós temos o emissor, que é quem produzirá essa mensagem, o código, que é a língua, e a mensagem, que será o assunto. Aqui nós temos a introdução às funções da linguagem. Nós vamos falar hoje de forma rápida e na próxima aula nós vamos detalhar esse conteúdo, certo? Sobre as funções da linguagem, nós temos a função referencial. Cada função da linguagem tem um sentido, ou melhor dizendo, tem uma intenção. A função referencial, ela sempre tem alguma finalidade informativa. Ela foca no conteúdo da mensagem. Onde eu posso encontrar essa linguagem referencial? Em jornais, revistas e textos científicos, principalmente em textos científicos. A linguagem emotiva ou expressiva, ela é subjetiva, ela expressa sentimentos, opiniões, e o foco dessa linguagem é o emissor, certo? Ou seja, quem emite, quem produz a mensagem. Onde posso encontrar a linguagem emotiva? Cartas, músicas, poemas e quadros. A linguagem apelativa, também chamada de conativa, tem a finalidade de convencer, de persuadir o receptor de alguma coisa. Onde eu posso encontrar essa linguagem conativa? Em propagandas e em discursos em geral. A linguagem poética tem a finalidade de valorização da mensagem. Ela também pode ser encontrada em poesias, músicas e propagandas. A função metalinguística se refere ao código, ou seja, à própria língua. Eu utilizo a língua para falar dela mesma. E aqui, por último, nós temos a fática, que fala sobre a finalidade, o canal comunicativo.